Começamos em meados do século XIX. Na Europa, a ascensão do nacionalismo mina as potências dominantes. O Reino da Sardenha, aliado à França, derrota o Império Austríaco e obtém a unificação italiana. A Prússia, que está de olho na Confederação Alemã, também derrota os austríacos para criar a Confederação da Alemanha do Norte. 5 anos depois, ele se alia aos estados do sul da Alemanha, derrota a França e obtém a criação do Império Alemão, que é proclamado em Versalhes. O novo país assume o controle da Alsácia-Lorena. Para desencorajar os ataques de vingança da França, a Alemanha se aproxima diplomaticamente da Áustria-Hungria e da Rússia, e desenvolve rapidamente sua indústria e exército. No sudeste do continente, as insurreições ameaçam o Império Otomano. A Rússia, seu inimigo histórico, aproveita a situação e, depois de uma guerra, impõe a independência dos estados dos Balcãs e anexa territórios. No entanto, o crescente status da Rússia é desaprovado pelas potências ocidentais que se encontram em Berlim para revisar o Tratado de Paz. Isso irrita a opinião pública russa sobre a Alemanha. Este último, então, assina uma aliança militar defensiva com a Áustria-Hungria. A Itália se junta à aliança depois que a França toma a Tunísia, que há muito a cobiça. As três partes formam a Tríplice Aliança. A Alemanha, agora uma grande potência, embarca em uma política colonial. O país reúne potências europeias em Berlim para estabelecer regras sobre a colonização e, em seguida, toma territórios na África e na Ásia. Isso causa atrito com os impérios coloniais britânico e francês. Diante do crescente poder alemão, França e Rússia assinam uma aliança militar secreta. A França então obtém da Itália um tratado secreto de neutralidade, o que evitaria ter que administrar uma segunda frente em caso de guerra. O Reino Unido também se sente ameaçado pela ascensão da Alemanha, especialmente por sua frota militar que pode competir com a sua marinha real. Além disso, a Alemanha se aproxima diplomaticamente do Império Otomano, em particular com a construção de uma linha ferroviária para ligar Berlim a Bagdá, com o intuito de facilitar o acesso ao petróleo mesopotâmico cobiçado pelo Império Britânico. França, Reino Unido e Rússia então assinam uma aliança militar e criam a Tríplice Entente. As alianças correm o risco de arrastar todo o continente para uma guerra generalizada. As grandes potências embarcam em uma corrida armamentista e preparam planos militares. No sudeste do continente, o Império Otomano está enfraquecido por uma revolução. A Áustria-Hungria se aproveita da situação e anexa a Bósnia-Herzegovina. A esse movimento se opõe a Rússia e especialmente a Sérvia, que sonha em unir os povos eslavos do sul. Em seguida, 2 guerras nos Balcãs empurram o Império Otomano para as fronteiras do continente. Em 28 de junho de 1914, em Sarajevo, o herdeiro do trono austríaco Francisco Ferdinando e sua esposa são assassinados por um nacionalista sérvio da Bósnia. A Áustria-Hungria acusa a Sérvia de ter organizado o ataque. A Rússia defende a Sérvia, enquanto a Alemanha, agora a maior potência militar mundial, apoia seu aliado austro-húngaro. Em 28 de julho, a Áustria-Hungria declara guerra à Sérvia. A Rússia reage decretando uma mobilização geral de suas tropas, levando a Alemanha a lançar seu plano militar. Para evitar ter que lutar simultaneamente em 2 frentes, a Alemanha planeja derrotar a França rapidamente, contornando seus exércitos, lançando um ataque surpresa do norte. Em seguida, se concentraria na Rússia, cujas tropas levariam mais tempo para se mobilizar. A Alemanha declara guerra à Rússia, invade Luxemburgo e dá um ultimato à Bélgica, exigindo o direito de passagem de suas tropas. A Bélgica se recusa e insiste em sua neutralidade. No dia seguinte, a Alemanha declara guerra à França e lança a ofensiva. O Reino Unido, que garante a neutralidade belga, por sua vez, declara guerra à Alemanha e envia suas tropas para a França. Em poucos dias, todas as potências europeias, assim como Montenegro, entrarão em guerra. Apenas a Itália permanece neutra nesta fase. Na Ásia, o Japão, que é aliado do Reino Unido, declara guerra à Alemanha e se prepara para uma invasão de suas colônias na China e no norte do Oceano Pacífico. Na frente oriental, a Rússia lança uma ofensiva mais cedo do que a Alemanha espera, mas não consegue ganhar terreno na Prússia Oriental. Enquanto mais ao sul, a Áustria-Hungria recua. Na frente ocidental, os exércitos aliados não podem conter o avanço alemão. Os exércitos franco-britânicos recuam para o rio Marne, onde se reorganizam, enquanto o governo francês foge da capital para se refugiar em Bordeaux. Mas o primeiro exército alemão, que mantém o flanco, se afasta de Paris no intuito de manter contato com o segundo exército e continuar cercando as forças aliadas. O exército reserva de Paris ataca mais ao norte, interrompendo o avanço alemão. Uma brecha se abre e os aliados avançam, forçando os alemães a recuar para retomar contato.
Esse é o fracasso do Plano Schlieffen. Quando a frente se estabiliza, ambos tentam flanquear um ao outro e embarcam em uma corrida para o mar. Para a Alemanha, é também uma questão de isolar a Bélgica e apreender os portos de onde chegam reforços e suprimentos britânicos. O exército belga mal consegue se juntar à frente de guerra. Redes de trincheiras são cavadas em ambos os lados por cerca de 700 km entre o Mar do Norte e a fronteira com a Suíça. Agora que a frente ocidental está paralisada, ambos os lados usam todas as forças para superar o inimigo. A guerra se torna total. A poderosa Marinha Real impõe um bloqueio naval à Alemanha, enquanto os submarinos alemães são enviados às águas britânicas para afundar todos os navios e embarcações. No ar, a aviação, que ainda é uma invenção recente, é usada pela primeira vez para observações. Logo, os aviões seriam gradualmente usados para bombardeios e combate aéreo. Os alemães usam a aeronave Zeppelin para bombardear Paris 2 vezes e a Inglaterra cerca de 50 vezes. Ambos os lados usam gases letais para atacar o inimigo nas trincheiras. Atrás das linhas de frente, toda a população participa do esforço de guerra, incluindo mulheres que estão envolvidas em fábricas de armas. Em todo o mundo, as colônias europeias e os domínios britânicos estão envolvidos na guerra. Eles capturam colônias alemãs e fornecem grandes reforços de soldados às linhas de frente. Na frente oriental, a Rússia está em apuros com as tropas austro-alemãs. O Império Otomano aproveita a oportunidade e entra na guerra ao lado das potências centrais. Uma nova frente se abre no Cáucaso. Enquanto isso, a Grã-Bretanha desembarca um exército indiano na Mesopotâmia com o objetivo de assumir o controle dos recursos petrolíferos e impor um protetorado no Egito. Em reação, as potências centrais lançam uma ofensiva contra o Canal de Suez para cortar as linhas de abastecimento da Índia, mas são interrompidos em seu avanço. No Cáucaso, após o fracasso da ofensiva otomana, o governo acusa o povo armênio de ter apoiado a Rússia. Em retaliação, mais da metade da população armênia seria massacrada no que hoje é conhecido como genocídio armênio por 32 países, mas não pela Turquia. Para apoiar a Rússia, geograficamente isolada, os aliados querem abrir uma rota de abastecimento marítimo através do Estreito de Dardanelos. Os navios franco-britânicos entram no estreito para bombardear fortes otomanos, mas encontram as águas cheias de minas marinhas, forçando uma retirada. Um mês depois, em 25 de abril, os aliados organizam um desembarque militar, mas as defesas otomanas se mantêm firmes, criando outra frente de guerra sem saída. Durante sua guerra submarina, a Alemanha afunda o navio britânico Lusitânia, causando 1.200 vítimas civis, incluindo 128 cidadãos norte-americanos. Os Estados Unidos, oficialmente neutros até então, registram protestos. Para evitar que o ZEL entre na guerra, a Alemanha retarda sua guerra submarina. A Itália, após negociar com a Tríplice Entente para anexar novos territórios ao redor do Mar Adriático, declara guerra à Áustria-Hungria e lança uma ofensiva ao redor do rio Isonzo. Na frente oriental, a Rússia finalmente consegue deter sua retirada e estabiliza a frente de batalha. A Bulgária, que deseja recuperar os territórios dos Balcãs, junta-se às potências centrais. Junto com as forças austro-alemãs, eles invadem a Sérvia. Em reação, os aliados violam a neutralidade da Grécia ao desembarcar reforços em Salônica, vindos de frente como Dardanelos, onde a vitória otomana é completa. Contudo, é tarde demais para o sobrecarregado exército sérvio que foge via Albânia. As tropas são desembarcadas na ilha de Corfu, de onde são gradualmente trazidos de volta para a frente macedônica. Na frente ocidental, a Alemanha lança uma ofensiva massiva em Verdun. A artilharia alemã golpeia as trincheiras francesas que resistem o melhor que podem. No sul do continente, Portugal, aliado do Reino Unido, confisca navios alemães em seus portos. Em resposta, a Alemanha declara guerra a Portugal, que então envia tropas para a França e para as colônias na África, onde apenas a África Oriental alemã ainda resiste às ofensivas aliadas. Na Mesopotâmia, o Reino Unido, depois de perder seu exército sitiado em Kut, busca apoio na região. Ele negocia secretamente com a França a divisão dos territórios otomanos ao final da guerra. As duas potências então apoiam uma revolta nacionalista árabe que começa em Meca com a promessa de independência. No Mar do Norte, as frotas alemã e britânica se enfrentam em uma das maiores batalhas navais da história. Apesar das pesadas perdas do lado britânico, os alemães, em menor número, refugiam-se em seu porto durante a noite.
Enquanto a Batalha de Verdun ainda está em andamento e a Itália está sob pressão da Áustria-Hungria, a Rússia tenta aliviar seus aliados lançando uma ofensiva massiva que consegue atravessar as defesas adversárias. No oeste, outra grande ofensiva é lançada ao longo do Somme, com a Grã-Bretanha à frente do ataque. Eles usariam tanques pela primeira vez, mas sem sucesso. Enquanto a Romênia se junta à Entente, a ofensiva de Brusilov no leste e as batalhas de Somme e Verdun, tudo termina depois de ter causado tremendas baixas humanas em ambos os lados. As tropas estão exaustas e desmoralizadas. Na Alemanha, o esforço de guerra e o embargo comercial aliado impedem o país de obter alimentos suficientes, causando fome generalizada. As potências ocidentais, por outro lado, podem contar com o suprimento de recursos via Atlântico, principalmente dos Estados Unidos, com quem se endividam. Em resposta, a Alemanha relança a guerra submarina irrestrita com o objetivo de afundar todos os navios comerciais e militares. Além disso, a Alemanha envia um telegrama ao México oferecendo uma aliança contra os Estados Unidos. A mensagem é interceptada pela Grã-Bretanha e transmitida aos Estados Unidos, que então se preparam para a guerra. Na Rússia, o esforço de guerra esgota a população, que se revolta e faz com que o czar abdique. Um governo provisório é estabelecido que opta por continuar na guerra. Os Estados Unidos, por sua vez, declaram guerra à Alemanha, mas levaria vários meses para as primeiras tropas entrarem na linha de frente. A Grécia, que sofre pressão dos aliados, adere à Entente. Em ambos os campos, soldados exaustos começam motins. Na frente de Isonzo, depois de 11 ofensivas italianas semelhantes, que geram poucos resultados à custa de muitas vidas, o moral das tropas fica bastante afetado. As tropas austro-alemãs contra-atacam e empurram a linha de frente. Às portas de Gaza, após uma vitória, os exércitos britânicos se preparam para entrar na Palestina. Para obter o apoio da comunidade judaica, o ministro britânico Arthur Balfour publica uma declaração dirigindo-se a Lord Rothschild, um líder da Federação Sionista Britânica, prometendo um estado para o povo judeu na Palestina. Na Rússia, os bolcheviques organizam uma segunda revolução e tomam o poder. Eles assinam um armistício com a Alemanha. Mas, após o fracasso das negociações, a guerra recomeça. As forças austro-alemãs colocam o exército russo fora de combate, forçando o país a aceitar um tratado de paz e reconhecer a independência de novos estados. A Rússia então vê o início de uma guerra civil. Com a Rússia fora do jogo, a Alemanha se concentra na frente ocidental para vencer antes que as tropas americanas fortaleçam essa frente. Uma ofensiva em grande escala é lançada. Durante 4 meses, as tropas alemãs abrem caminho para o rio Marne novamente. Porém, uma poderosa contraofensiva aliada força as tropas alemãs a recuar. Paralelamente, os aliados lançam uma ofensiva na frente macedônica que rapidamente força a Bulgária a assinar um armistício. O Império Otomano encontra-se isolado. Enquanto as forças árabe-britânicas chegam a Damasco, os franceses desembarcam em Beirute. A Áustria-Hungria retira-se nos Balcãs e na Itália, mas o Império está especialmente enfraquecido por minorias separatistas que proclamam sua independência. O Império Otomano, seguido pela Áustria-Hungria, assina um armistício com a Entente. Na Alemanha, os marinheiros se recusam a lutar contra a Marinha Real e começam um motim que se transforma em uma revolta popular. O imperador é forçado a abdicar e o novo governo da Alemanha pede um armistício que é assinado em 11 de novembro de 1918. Durante 6 meses, os vencedores da guerra se reúnem em Paris para redigir tratados de paz sem convidar a Rússia bolchevique, que tinha assinado um tratado de paz em separado com a Alemanha. Os Estados Unidos propõem um plano de paz que inclui a criação da Liga das Nações. Enquanto o Reino Unido, e especialmente a França, cujo território ao norte está devastado, querem enfraquecer a Alemanha e fazê-la pagar pesadas reparações. Em 28 de junho de 1919, uma data simbólica, porque é 5 anos após os assassinatos em Sarajevo, um tratado de paz é assinado entre a Alemanha e os aliados em Versalhes, na mesma sala onde o Império Alemão foi proclamado em 1871. As medidas impostas à Alemanha são severas. O país perde 20% do seu território e 10% de sua população, principalmente em benefício da Polônia, que é recriada e obtém acesso ao mar.
A Alemanha fica dividida em duas, enquanto a região do Saar, rica em carvão, ficará sob o controle internacional por 15 anos. As colônias alemãs são divididas entre os vencedores. O exército do país está severamente desmantelado. Finalmente, a Alemanha e seus aliados são considerados os únicos responsáveis pelos danos de guerra e devem pagar todas as reparações. O tratado é considerado uma humilhação pelo povo alemão. A Áustria-Hungria está completamente desmantelada. Criam-se a Tchecoslováquia e o reino dos sérvios, croatas e eslovenos, que se tornará a Iugoslávia. A Itália se sente prejudicada por não obter todos os territórios prometidos. A Áustria, que é totalmente falante de alemão, não tem o direito de ser anexada à Alemanha. O Império Otomano também foi desmembrado durante o Tratado de Sèvres. O Reino Unido luta para manter sua palavra, tendo prometido terras aos franceses, aos judeus sionistas e a independência para os árabes. Os turcos recusam o tratado e pegam em armas novamente. Eles tomam alguns territórios e em seguida assinam o Tratado de Lausanne, um tratado que fixa as novas fronteiras da Turquia. A Primeira Guerra Mundial, ou chamada Grande Guerra, foi então o conflito mais mortal de todos os tempos, com pouco menos de 18 milhões de mortos, incluindo 8 milhões de civis. A população enfraquecida é duramente atingida pela mortal pandemia de gripe espanhola. Economicamente, as potências europeias encontram-se fortemente endividadas em benefício dos países neutros e dos Estados Unidos, o que fortalece seu status como principal potência econômica. A Rússia se torna União Soviética, um país exausto pela guerra e frustrado pela perda de muitos territórios europeus. Na Palestina, aumentam as tensões entre árabes e judeus sionistas que migram para lá. As novas fronteiras europeias não respeitam realmente as populações. O fato de algumas populações alemãs agora viverem na Polônia e na Tchecoslováquia contribuiria para a eclosão da Segunda Guerra Mundial.